Como nós já dissemos em outras oportunidades, a Web Rádio Cristo Consolador descobriu aí um fio da meada. Está fazendo uma programação excepcional, estudando as obras da codificação. Trabalho simplesmente imperdível. E eu convido você para mais esse trabalho. Vamos reproduzir na sequência um programa, eu e Renato Martins e a nossa Rejane Martins, a filha de Renato, que trabalhou na parte técnica da Web Rádio Cristo Consolador, e nós apresentamos esse programa agora, na última quinta-feira. O programa está no Vinho e Folha. E aí eu convido você para nos acompanhar. Lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Você vai encontrar aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, além de um monte de matérias espíritas que atendem às suas necessidades. Pesquisa, estudo e lazer. Para quê? Divulgar a doutrina espírita. E aí eu convido você para mais esse programa. Programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médios, da Teoria das Manifestações Físicas, com Amadeu Ferreira e Renato Martins e a Rejane Martins nos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela companhia. Vamos ao programa. Boa noite, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Boa noite vocês, irmãos e amigos que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Os nossos sinceros cumprimentos. Você que está no carro, em casa, no escritório. Você que vai nos acompanhar depois através do YouTube, do Facebook. Dessa programação da Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Mas eu quero abraçar fraternalmente, primeiro, a nossa irmã Rejane Martins, que está conduzindo o programa na noite de hoje, está nos controles técnicos. Boa noite, Rejane, paz e luz com Jesus. Boa noite. E quero abraçar fraternalmente o meu irmão Renato Martins, essa sustentação. Renato, você é tão importante que a semana passada nós ficamos pensos, só uma asa sem você. Você é imprescindível. Boa noite, meu querido irmão. Paz e luz com Jesus. Paz e luz com Jesus a todos que estão nos assistindo e nos escutando pela Web Rádio Cristo Consolador. Realmente, quinta-feira, eu tive um compromisso em um dos centros aqui de Natal, que nós estamos aqui em Parnamirim, e foi algo que eu tive que deixar esse programa, que eu gosto bastante, para atender aquele centro que necessitava, no caso, aí, no momento, eu estava escalado para fazer uma dissertação, uma explanação sobre um tema. Mas nós estamos aqui, estou muito feliz, e agradeço a Deus e a espiritualidade amiga que nos abençoa sempre nesses momentos que nós estamos aqui transmitindo o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Maravilha, meu irmão. E aí eu gostaria de lembrar que hoje é quinta-feira. Hoje são 10 de março de 2022. Agora, aqui em Natal, são exatamente 20 horas e 3 minutos. E nós estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médios. E hoje o tema é especial. Livro dos Médios, capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas. E aí nesse capítulo, nós vamos estudar aí um monte de coisa. Movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos, e por aí se vai. Nós vamos ter assunto aí para uns programas. Então, fico muitíssimo agradecido pela feliz oportunidade, mas os nossos trabalhos são espíritas e, portanto, carecem de uma preparação. E essa preparação começa exatamente pelo nosso irmão Renato Martins, fazendo uma leitura preparatória. Me dizia o irmão João Horácio de Góes, que já está no mundo espiritual, que essa leitura preparatória é como se nós estivéssemos colocando um tapete vermelho para o acesso dos irmãos espirituais.
E é exatamente o nosso irmão Renato que vai estender esse tapete para os espíritos. É com você, Renato. Paz com Jesus. Estamos aqui com o livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Na lição 86, Jesus e os Amigos. Nós encontramos em João, no capítulo 15, 13, o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Pelos amigos. E Emmanuel nos diz o seguinte: na localização histórica do Cristo, impressionam a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de fraternização e de amor. A primeira manifestação do seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. É amigo fiel dos necessitados que se socorria das suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se o esforço para ser atendido à sua infinita capacidade de amar. A única ceia representa uma passagem completa de efetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, os primeiros embates com as forças destruidoras experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuraram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-se com um beijo. Simão, que lhe gozava a convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu os sinais. Quando estiver na sua porta estreita, relatando as conquistas da vida eterna, irás também só, na guarda de seus amigos. Não nos compreenderíamos. No entanto, nos deixes de amá-lo. São crianças, e toda criança tem de exigir muito. Essa é a leitura do nosso amigo Emmanuel sobre o tema Jesus e os Amigos. Maravilha, meu querido irmão. Olha, essa realmente uma preparação para iniciarmos o nosso trabalho. Quando eu e Tavares e outros irmãos, Nília Meneciano e outros mais, nós fazíamos o programa Estação da Luz durante 9 anos e 8 meses, lá na Rádio Poti, nós tínhamos lugar de honra para essa mensagem de Chico Xavier. Naquela voz característica dele, ou no começo, ou no meio, no fim, essa mensagem sempre saía em todos os programas. Oração nossa. E Chico dizia o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajude-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Com essa mensagem do querido irmão Francisco Cândido Xavier, que colocamos aos pés do Mestre Jesus, nós tomamos a liberdade de pedir a sua autorização para iniciarmos o nosso estudo desta noite, do Livro dos Médiuns, capítulo 4, da Teoria das Manifestações Físicas,
com paz e harmonia nos nossos corações. Louvado seja o amor do nosso Pai. Mas, Renato, o nosso irmão Bezerra de Menezes, ele nos dizia muito que todo trabalho na Serra de Jesus, todo trabalho cristão, ele se referiu ao trabalho cristão, e aí ele não distingue religião, mas todo trabalho cristão deveria ser precedido por uma prece e por uma leitura do Evangelho. Porque a prece é aquele chamamento o comparecimento dos benfeitores que vão orientar a atividade. Vão orientar a atividade para começar, para prosseguir ou para concluir. E o Evangelho é um instrumento utilizado por essa espiritualidade para a execução daquele feito que se realiza. Então, vou tomar a liberdade de fazer a leitura aqui de um pequeno trecho, capítulo 9, amai o próximo com a si mesmo, dai a César o que é de César. E aí, as palavras de Jesus traduzidas pelos seus irmãos, ou pelos nossos irmãos apóstolos Mateus e Marcos, eles dizem o seguinte: os fariseus, tendo se retirado, entenderam sentir-se por comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Diz-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que tentas apresentar-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo? E tendo-lhes lhes apresentado a moeda, perguntou Jesus: de quem são estas imagens? De quem são essas imagens e inscrição? De César, responderam eles. Então observou Jesus: dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Está em Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22, e Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. Que as bênçãos e o amor do nosso Pai continuem nos envolvendo. E aí eu passo a palavra ao nosso irmão Renato, se quiser proferir alguma coisa acerca do tópico do Evangelho, esteja à vontade, meu irmão, senão a gente já passa direto para o texto que vamos trabalhar esta noite. A mensagem evangélica para todos nós é muito importante, mesmo nós só lendo, porque ela nos traz a sua mensagem de cada palavra que Jesus trouxe há quase 2000 anos atrás. Então, nesse capítulo, amar o próximo a si mesmo, né? Parece que é o nono, mas capítulo 9. Capítulo 9. Então, vamos passar para o nosso trabalho, dar andamento à nossa programação. E antes de entrarmos, nós temos que agradecer muito ao nosso amigo Delcio, né? Delcio Soares, e nossa irmã Silva Almeida, que comanda a Rádio Web Cristo Consolador. Um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, né? É isso aí, o que é a comunicação. Vamos lá. Maravilha, meu querido irmão. Então, nós vamos pedir à nossa irmã Regiane que coloque aí na tela o slide dos nossos inícios dos trabalhos nesse capítulo 4 da teoria das manifestações físicas. E aí o texto ele é muito objetivo, é prático. Recapitulando o que nós já estudamos anteriormente, Kardec descreve o seguinte: movimentos de suspensão, ruído, aumento e diminuição de peso dos corpos. Aí ele diz: demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas
e outros corpos inertes. E aí eu vou prosseguir na leitura para dar a complementação. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar. Os espíritos a combateram, constituindo isso uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia, todos a podiam ter como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Sem dificuldade se reconhecerá quanto é superior à que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que, com a nossa, não encontravam explicação satisfatória. Muito bem, meu querido irmão Renato, se o senhor quiser começar essa conversa acerca desse texto, esteja à vontade. Olha, mas se quiser, a gente começa. Você pode começar, amigo. Esteja à vontade. Tudo bem. Então, eu vou fazer aqui a introdução para a gente prosseguir. Então, demonstrado o raciocínio pelos fatos, a existência dos espíritos e a possibilidade que eles tinham de atuar sobre as matérias, isso já é incontestável. Se nós refletirmos lá dos primeiros movimentos, das primeiras observações feitas por Kardec acerca dos movimentos das mesas, etc., depois a utilização de planchetas, de mesinhas, de cestas, etc., viu-se que, na verdade, os espíritos existem, porque eles estão aí materializando os fenômenos. Isso é indiscutível, não se discute quanto à existência do espírito. Mas quanto a movimentar esses objetos inertes, esses corpos inertes, essas mesas e etc., aí já é uma outra questão. E aí, como já foi dito anteriormente, apareceram várias teorias. Apareceu a teoria, a necessidade dos médiuns sentados em redor da mesa, colocar os dedos mínimos um no outro para que formasse uma radiação e assim ocorresse uma energização dos objetos. Apareceram as ideias de que seria a opinião dos médiuns ou seria a opinião do dirigente dos trabalhos, e por aí se vai teorias. Todas essas teorias depois foram descaracterizadas pela simplicidade como os espíritos trataram da questão. Eles trataram da questão, e que a gente vai ver no desdobramento lá na frente, que, na verdade, há necessidade da energia do médium, essa energia de ordem mais material, ou seja, essa energia de efeito físico ou esse fluido de efeito físico. Havia essa necessidade. Mas quem fazia essa manipulação? Quem preparava isso? Quem impregnava o objeto dessa energia não eram os médiuns. Apesar de, em dados momentos, eles testarem que no momento que botava o dedo na cestinha, ela se movimentava. Mas não é que ela adquirisse uma vida ou inteligência para tal. É que, com a mão do médium tocando na cestinha, aumentava a consistência da energia e, naturalmente, a espiritualidade. Aproveitando os ensejos para fornecer mais dados acerca do que estava acontecendo, movimentava a cestinha. E a cestinha chegava a produzir letras, até palavras, etc. Mas só com o tempo, quando ficou verdadeiramente conhecido o que realmente acontecia, que nós vamos tratar no desdobrar, é que realmente efetivou-se a escrita com a fluência natural. Como já foi dito na aula anterior, houve, a partir de determinado momento, uma escrita tão fluentemente que como se dá com uma comunicação entre duas pessoas encarnadas. E aí, com isso, a gente faz a introdução para seu Renato dar o toque na bola e tocar para frente, e a gente retoma na sequência. Por favor, meu querido. Sobre o tema movimentos, suspensões, ruídos, aumentos e diminuimentos do preço dos corpos,
Nós encontramos no Livro dos Espíritos, a questão 459, pergunta se existe a influência do mundo espiritual sobre o mundo material. E a espiritualidade, foi a pergunta de Kardec, e a espiritualidade nos disse que existia mais do que nós imaginávamos. Por quê? Porque o mundo espiritual nos envolve através dos amigos espirituais que nos comanda aqui na face da Terra, podemos dizer até assim, são nossos anjos guardiões, sabemos que existe o nosso livre-arbítrio. Mas interessante nessa passagem, que acho que foi colocado aqui por Rejane na semana passada, que é muito interessante, que o começo dessas reuniões mediúnicas, que tinha a questão das manifestações físicas, não foi só uma pessoa, não foi personificada. Era grupos e mais grupos. E todos nós que sabemos que todo ser humano, no capítulo 14, que nós iremos ler lá na frente, que todos nós somos médios. E já diz a espiritualidade que o médio de Deus foi Jesus de Nazaré. Então, acontece que os amigos espirituais reuniram várias pessoas no momento para que não houvesse um dizer na questão do envolvimento de uma só pessoa. Quer dizer, se fosse uma pessoa dizer, só foi você. Hoje, muitos de nós sabemos que os grandes espíritas, eles atendem mais aquelas questões trazidas pelo mundo espiritual, onde é por duas ou mais pessoas. Um traz, através da sua mediunidade, uma explicação de um certo problema, uma certa conclusão de algo que está acontecendo na face da Terra. Para nós termos a ideia, em 1946, acho que foi quando foi lançado, através de André Luiz, o livro Nosso Lar. E no seu prefácio tem que aquelas mensagens que estavam sendo ditas, naquele momento já tinha dito por outros autores antes dele. Quer dizer, são autores de médios lá da Inglaterra que demonstrava o mundo espiritual, como definir o mundo espiritual para todos nós. Então, duas ou mais pessoas, onde temos aquela condição de mostrarmos que existe algo diferenciado naquele momento, só não só pensamento. Então, o que acontece? Para o envolvimento do que aconteceu, a espiritualidade nos usou as coisas mais simples que existem. Movimentos, suspensões, ruídos. Nós encontramos na doutrina nos Estados Unidos, em 1855, as irmãs Fox, com o caso do nosso irmão Charles Kuhlman, né? Aquele mascate, o famoso mascate que todos nós conhecemos na doutrina dos Espíritos. Então, o que acontece? As coisas rudes que a espiritualidade nos trouxe, o início de algo tão sério que no futuro, comprometido por Jesus, em João 14, 16, 18 e assim subsequente, uma realidade que nós temos sobre os dons mediúnicos que, começando com a mesa girante, depois passar para uma questão de palavras, do sim e não, da formação de palavras por pancadas, tantas coisas mais, e depois uma cesta, botar um lápis na cesta, aí quando acharam que deveria dizer uma cesta, ter esse movimento todinho, vamos colocar futuramente podemos, no slide seguinte pode acontecer, ter essa informação, aí deu a condição de colocar o lápis na mão de um médico.
de uma daquelas pessoas. Então, é muito interessante nós sabermos que nós que estamos aqui devemos procurarmos ter o conhecimento desse livro, dessas comunicações, do livro dos médiuns, para que nós tenhamos uma facilidade maior daquilo que nós podemos transmitir, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos fazer. Não esquecemos que o maior médium que passou pela face da Terra foi Jesus de Nazaré. Dali ele já dizia que existiam os espíritos imundos. Quer dizer, os espíritos imundos é um termo para mim, que o Amadeus conhece, que o imundo não, o espírito não é evangelizado. Não existe espírito ruim, existe espírito mau, não existe espírito que venha trazer sofrimento. Não, existem espíritos não evangelizados, porque esses espíritos, com a maldade, qualquer tipo de maldade que ele pratica, ele é nossos irmãos, ele é meu irmão, eles são nossos irmãos. Então, apenas está procurando daí uma condição de melhorar a sua situação de vida e procurarmos colocar Jesus de Nazaré como o caminho, a verdade e a vida, porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, onde Kardec pergunta, diz, me traz um modelo, me traz alguém que nós podemos caminhar aqui na face da Terra. Diz Jesus, modelo e guia para toda a humanidade. Então, todo o raciocínio, o fato da existência dos espíritos está naquela condição de nós mostrarmos, através do texto, que, sendo uma reunião de várias pessoas ao redor de uma mesa e querendo que essa mesa se movimente, que é contra os princípios da física, que para uma mesa se levantar tem que ter um ponto de apoio. E que é o ponto de apoio aí? Não é material, é os nossos amigos espirituais. Então, o entendimento é que nós deveremos buscarmos sempre a prudência nos momentos das comunicações, dos movimentos, das suspensões, dos juízos, a diminuição de pesos dos corpos, porque é muito interessante isso daí. Nós temos, muitas vezes, pessoas falam sobre esse aumento e diminuição. Uma entidade corporal, às vezes, levanta uma pessoa com maior facilidade. O que é isso? É a questão magnética de cada médium, daquele os espíritos usam para que possa agir sobre aquilo que estão praticando, aquela ação que está querendo praticar. Então, nossas palavras sobre o tema, essa tela da noite de hoje. O microfone, Amadeus. Maravilha, meu querido Renato. E aí eu já peço a nossa irmã Rejane para passar o próximo slide, mas antes de passar o próximo slide, eu já gostaria de adicionar, aproveitando a sua deixa, você realmente foi muito feliz nas suas colocações e nos chamou a atenção para um aspecto que vai ser objeto desses questionamentos que a gente vai trabalhando nesse livro dos médiuns, principalmente a partir da teoria das manifestações físicas. Ora, por que os espíritos não ensinaram logo os médiuns a pegar o lápis e escrever? Era uma coisa que me passa pela cabeça agora e que certamente deve passar pelas cabeças de outras pessoas. Ora, você vai lá no livro dos médiuns, capítulo 23 das evocações, e Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Ora, por que os espíritos não trazem respostas sobre determinadas pesquisas científicas, sobre determinados questionamentos que venham a corroborar com o progresso da humanidade? Aí o Espírito de Verdade diz, olha, e onde estaria o mérito do médium? É verdade? Olha, onde estaria? Porque se pergunta o Espírito traz a resposta pronta, onde estaria o mérito do médium? Aí a gente retorna para essa questão e aí nós vamos entender o porquê a espiritualidade não ensinou de imediato a pegar o lápis e escrever,
passou por todas essas etapas porque fazia parte do aprendizado para a humanidade. E deixar que os médios, os interessados, os atribuídos para essa tarefa, fizessem a sua parte, a espiritualidade faz a sua. Então, vamos ver, por exemplo, o que é que nos diz o texto. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que, em caso de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangível tomar dos objetos e transportá-los. Julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse, que a força de braços é que ela se erguia no espaço. Mas, então, sendo assim, que necessidade havia dos médios? Não pode o espírito atuar só por si? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer? Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre essa questão, ou a questão em apreço. Então, vamos ver o que é que nos chama a atenção os irmãos espirituais. Ora, aproveitando a deixa de Renato e aproveitando esse slide, que, a nosso ver, é muito explicativo, foram conhecidos a natureza dos espíritos. Tratava-se realmente das almas dos homens. Isso ficou claro. Mas, se tratando das almas dos homens, também foi conhecida a sua forma, a forma humana, naturalmente. Ora, mas também foi conhecida a sua ação, as suas propriedades semimateriais do perispírito, ou seja, o perispírito não é composto de matéria grosseira, tal como o nosso corpo físico, mas de uma matéria quintessenciada. Ora, mas imaginemos nós que, em meio àqueles fenômenos que aconteciam naqueles experimentos conduzidos, coordenados pela espiritualidade e assistidos por aqueles médios, mas concaternado aquele trabalho por Kardec, nós vamos observar que poderia acontecer para os médios videntes. Apareciam mãos tangíveis, às vezes materializadas, e aí pegava do objeto e transportava de um lugar para outro. E aí nós vamos refletir, nessa teoria das manifestações físicas, a questão do aporte, do importe. Como é que o espírito pega um ramo de flores, um buquê de flores lá fora e traz para o local da reunião? Como é que ele pega algum objeto de dentro da sala, hermeticamente fechado, e leva para fora? Como é que ele traz de fora bala doce, essas coisas, essas guloseimas que as pessoas podiam deglutir durante ou depois da atividade? Ora, isso naturalmente era transportado de alguma forma. E aí aparecem os espíritos mostrando mãos tangíveis, às vezes fluídicas, mas muitas vezes tangíveis, conduzindo e manipulando esses objetos. Olha, que coisa excepcional. Aí é preciso que a gente abra a mente para compreender a abrangência desse trabalho da espiritualidade. Não se tratava tão somente de pegar a mão, colocar um lápis na prancheta ou na cestinha, ou botar um lápis na mão do médium e o médium escrever sobre a influência dos espíritos. Havia muita coisa ainda a ser esclarecida, estudada, constatada, verificadas, comprovadas, para que se tornasse verdades que compõem o contexto doutrinário. Não era uma coisa aleatória, era um trabalho realmente muito árduo, demorado, eu diria até penoso para os espíritos, para os estudantes, mas muito mais penoso para os benfeitores espirituais,
uma vez que eles agem com a velocidade do pensamento, e ali estavam a passos de tartarugas, fazendo aqueles fenômenos de ordem física para constatar exatamente a existência dos espíritos, as suas formas, a materialidade do perispírito e a sua ação mecânica sobre as coisas materiais. É realmente uma coisa excepcional que nos leva a refletir sobre esse conjunto de teorias que foram sugeridas ou pensadas inicialmente pelos médios pesquisadores, e não apenas aqueles que trabalhavam com Kardec, mas aqueles que faziam pesquisa pela Europa, pela Ásia, pela África, pelos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Em várias partes do mundo apareceram grupos de estudiosos fazendo exatamente a mesma coisa, estudando esses fenômenos e constatando a veracidade. Mas essa questão da teoria das manifestações físicas, elas têm uma importância extraordinária, porque são elas que vêm constatar a veracidade, comprovar a ação do mundo espiritual sobre a matéria. Isso é realmente extraordinário. E aí tem mais um ingrediente, Renato, para a gente colocar aqui na sopa, a questão da mediunidade. Porque, na verdade, nós vamos descobrir lá na frente, vai chegar o momento para tal coisa, nós vamos saber que esses movimentos, esses fenômenos se davam com a corroboração dos médiuns, sabendo ou não, querendo ou não, mas eles eram um doador do fluido do ectoplasma que fazia com que essas manifestações ocorressem, inclusive, principalmente essas materializações de mãos e etc., fluídicas ou tangíveis, né? Então, é muita coisa para a gente conversar, não é isso mesmo, Renato? É verdade, Amadeus. Nós sabemos que quando Jesus passou pela face da terra, e nós antes mesmo, os grandes profetas, como tantos outros, antes que Jesus veio na face da terra, ele usava as suas mediunidades para prover muitas coisas aqui na face da terra. Mas vamos procurarmos aqui o entendimento de Jesus. Quando Jesus chegou aqui na face da terra, ele cresceu estudando o Torá. A própria família ensinou a ele tudo aquilo que ele trouxe para aqueles que estavam nos templos naquele tempo. Alguns daqueles homens que conviviam com ele ensinaram algumas coisas. Mas Jesus, nós sabemos que ele não veio para ser ensinado, sim para ensinar, mostrar. Então, o que é que Jesus fez? Jesus sabia que necessitava do ser humano para o trabalho da plantação do reino de Deus. Foi por isso que ele foi buscar todos os apóstolos. Interessante que nossa irmã Amélia Rodrigues nos fala, que é muito interessante isso que nós vamos falar agora. João, o Pedro, tantos outros, Tiago, Pedro ficou em casa buscando uma resposta para saber por que Jesus chamou para ele plantar o reino de Deus aqui na face da terra. Se ele era uma pessoa rude, vivia da pesca, do mar, as conversas que ele tinha eram sempre aquelas conversas de pescador. Às vezes, pouco, quando alguém chamava para um auxílio, ele auxiliava. Ele não ia aos templos para saber nada do Torá, que é aquilo que os sacerdotes ensinavam, a lei de Moisés, no caso. Ele perguntou por si mesmo: como eu posso ajudar Jesus a fazer o reino dos céus aqui na face da terra? Aí Jesus muito simples disse: ame, Pedro, só o necessário. Mas Jesus
com sua belíssima mediunidade, que através das manifestações físicas que Jesus fazia, como por causa da sua própria energia, seu próprio magnetismo. Porque Jesus era aquele que, se alguém olhasse para ele, sentia o impacto do seu magnetismo, modificava a concepção de ver as coisas. Jesus curou a parte material, curou também a espiritual. Mas ele sabia que tem de ter os homens aqui na face da Terra, porque nós estávamos no planeta. E nós estamos aqui para que possamos ajudar nosso Pai Celestial a construir um planeta belo, maravilhoso, cheio de amor. E com isso, precisou do homem, do ser humano, da forma humana, e com isso também a mediunidade. Para quê? Para haver um contato maior entre o mundo material e o mundo espiritual. É como diz, é interessante. Olha o que é isso. É uma caneta. O que é isso? O nosso corpo, vamos dizer, o nosso corpo físico. Isso daqui, que é colocada a tinta, é nosso perispírito. O que está dentro é a tinta, é o espírito. Para que o espírito atua e faça alguma coisa na face da Terra, tem de ter o perispírito e tem de ter o corpo material. Isso está dentro da própria lei. Mas nós sabemos, por isso, que nada vem, nada o ser humano faz aqui na face da Terra por si só. Ela parte do mundo espiritual. Qualquer autorização, qualquer algo que venha a melhorar o plano terráqueo através dos cientistas, dos médios que vivem em laboratórios, pelos laboratórios, só vem quando existe a permissão do mundo espiritual. Então, com tudo isso, o que nós estamos dizendo é que nós temos esse algo divino, que é a disposição humana do nosso corpo físico, e nós espíritos é que comandamos esse dom que nós temos. Porque se nós fizermos coisas boas com esses dons que nós temos, o dom de vários tipos de mediunidade que nós temos na nossa vida, hoje, muitas pessoas têm, e com esse dom nós podemos fazer algo que venha trazer benefícios para a humanidade. Como é bom quando nós fazemos uma prece, damos uma palavra de conforto, ou através de uma mediunidade de cura, curarmos alguém que está sofrendo. Mas naquele tempo, os apóstolos também não queriam entender a situação de Jesus. Ela nos fala, Amélia Rodrigues, que é muito interessante. Quando Jesus foi para o monte, as primeiras mensagens que Jesus trouxe no monte, ele mesmo, o Pedro, disse, eu nem vou lá, que pode ser qualquer um desses, como antigamente. Trazia sua mensagem, mas não trazia nada. Não procurava promover o bem comum da humanidade. E daí, quando ele disse isso, sentiu que era diferente. E quando foi na manhã cedo, saiu para o monte. E quando foi caminhando, muita gente também ia. Muitas pessoas que tinham necessidade, tanto no corpo físico como no corpo material, no corpo espiritual, no seu dom, seu íntimo espiritual, seu espírito, podemos dizer assim. E Pedro disse, o que é que vocês vão fazer? Vamos escutar o Jesus, que ele tem muito a dizer. E Pedro aproximou-se do monte, e quando chegou lá, ficou muito perto de Jesus, ele achou que deveria ficar bem na frente, perto de Jesus, para senti-lo. E quando, naquele momento que Jesus estava pregando, terminou a pregação, uma senhora gritou, mestre, meu filho está doente, meu filho é cego, cure. Aí foi naquele momento que
Jesus aproximou-se, e Pedro, para ter a transição da criança para os braços de Jesus, Jesus o curou. Quando ele entregou a criança a Jesus, a túnica bateu no tórax de Pedro, e daí ele transmitiu uma energia muito grande e modificou o conceito que Pedro estava pensando naquele momento. E quando foi no dia seguinte, todos aqueles que conviviam com Pedro achou que ele estava diferente. Então, Jesus é um modelo para a humanidade, mas é o médio de Deus chamado. E todos nós sabemos. Então, as manifestações físicas que Jesus fazia, porque tinha de fazer, porque ele estava no plano terreno. Mas a espiritualidade poderá nos ajudar em qualquer momento ser um ser humano. Mas ele necessita do fluido cósmico universal. Existe o fluido do ser humano para quê? Para que eles pudessem manipular, eles podem manipular esses fluidos para fazer alguma coisa por alguém. Nos casos das materializações. Coisa mais bonita, uma materialização. Às vezes nós estamos assim, num certo local, quando dá fé aquele cheiro de rosas. Às vezes os médicos se aproximam, a gente cita o éter, né? E assim vai. São as manifestações físicas da influência do mundo espiritual sobre o mundo material. Vamos lá, meu Deus, continuar nosso bate-papo. Mas, Renato, você faz uma verdadeira viagem aí pela história e os exemplos do Cristo e nos deixa sem argumento. Maravilha. É exatamente aquilo que Jesus fez, e aí pensa comentário a grandeza daquele espírito, mas no caso particular, e você lembrou uma coisa muito importante, dentre tudo que você disse, você lembrou aqui, podem os espíritos atuar sem a presença do médium? Pode. Se os espíritos superiores, eles podem manipular a energia que supre o nosso fluido animalizado, mas os espíritos do nosso meio, os terra-terra, precisam da gente, do médium, principalmente um exemplo clássico, tratamento de paz. Por que os espíritos precisam da gente para aplicar paz? Claro que a gente sabe que tem passes espíritas, que é um tratamento feito exclusivamente pelo espírito no paciente. Mas nós temos o passe misto, que é o mais tradicional. Nós temos o magnético, que o médium doa a própria energia que ele usina. Agora, é claro que com a ação da espiritualidade, qualificando e quantificando aquele fluido magnético para a cura, que um dos objetivos principais daquele fluido é cura, né? Mas vamos imaginar, por exemplo, no nosso passe misto, o que acontece? A espiritualidade manipula essa energia cósmica, doa ao médium, e o médium transmite através da impulsão de mão, da sua vontade, com a sua energia da vida. Por quê? Porque a criatura está à sua frente é alguém encarnado com um fluido animalizado, mas compatível com o fluido do médium. Então, a espiritualidade não precisa manipular a energia para chegar àquela criatura. Usa o médium. Mas aí não é só isso. O mais importante de tudo é a grande oportunidade que aquele trabalhador de Jesus está tendo de ser útil, cumprir com o papel e o ensinamento de Jesus. Amar o semelhante, que Renato muito bem lembrou agora. Então, é possível o espírito trabalhar sozinho? É possível. Mas, pela vontade do Pai, foi necessário que preparasse esses espíritos, ou esses espíritas hoje, para que eles aprendessem a se doar uns pelos outros. Amemos uns aos outros, como ensinou Jesus. E aí nós vamos entender essa assertiva de Kardec, quando ele diz aqui, deixemos para quê? Primeiro, fale os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. O que é que ele quis saber? Como é que se dá a intervenção do mundo espiritual sobre as coisas físicas? E aí vamos passar para o próximo slide, para termos um entendimento do que a espiritualidade quer nos mostrar. E o que é que os irmãos querem nos mostrar? Veja bem. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís,
Muitos outros depois os confirmaram. Ou seja, Kardec dialogando com o seu protetor, com o seu mentor espiritual, e São Luís esclareceu os questionamentos de Kardec, que estão dentro de tudo isso que nós estamos conversando agora, e Renato fez uma verdadeira viagem por aí afora. Primeiro, será o fluido universal uma emanação da divindade? Aí o Espírito de Verdade diz, não, não é. O fluido universal é uma criação de Deus, mas não é uma emanação dele. Aí no item 2, será uma criação da divindade? Aí o Espírito responde, tudo é criação. Ou seja, tudo é criado, exceto Deus. Tudo é criação de Deus. Tudo que existe, que existiu e que existirá, é criação de Deus. Ele é quem é criado. É incriado, mas tudo é criação de Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Aí ele responde, sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Aí eu lembro, quando eu fazia o estudo sistematizado, quando a gente, Rosimar, a professora Rosimar, que está no mundo espiritual, que Deus a abençoe e proteja, ela nos orientava sobre essas coisas. Tudo que existe no planeta, que você possa visualizar como um ser material, animado ou inanimado, vivo ou morto, não importa, é parte do fluido cósmico universal. Ali está um elemento com uma determinada manipulação de átomos, de moléculas e de células e constitui um determinado elemento de conformidade com a composição química que é dada para aquilo. E aí nós vamos entender que o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal, aí sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Aí o item 4. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. Ou seja, vamos nos lembrar de uma coisa. Quando Kardec começou a observar os fenômenos de efeitos físicos, primeira coisa que passou, uma das primeiras coisas que passou pela cabeça dele é que se tratava ali de uma intervenção da eletricidade. Depois é que ele veio constatar, como está se vendo agora, que na verdade não era eletricidade, mas a eletricidade é um dos elementos do fluido cósmico universal. É importante, veja como a espiritualidade didaticamente está nos trazendo essas informações para que a gente entenda, depois, né, vamos ver isso na sequência, o que é que acontece com os irmãos espirituais, como é que eles agem para que, se utilizando dos recursos do médium, possamos corroborar com a ação daquele mundo espiritual, nesses fenômenos de efeitos físicos. No caso de Jesus, Renato, ele não precisava de intervenção de ninguém, ele, por si só, ele era o todo que se apresentava. Jesus não precisava disso. Ele agia porque ele tinha capacidade de manipular esses elementos que nós estamos vendo agora. Ele mesmo manipulava de conformidade com a necessidade. Ele, por exemplo, cuspia no barro, misturava, passava nos olhos, vá lave, você está curado. A criatura ia lá, lavava os olhos, estava sarado. Que remédio oftalmológico ele passava naquele barro? Que tipo de fluido ele impregnava aquele barro que era cura? Aquela mulher hemorrágica que pegou na túnica de Jesus, tocou e ele disse, alguém tocou em mim que senti sair de mim virtude? Que tipo de energia aquele homem santo passou para curar aquela mulher que vinha há anos, há décadas, com aquela perda de sangue? Então o próprio Jesus era o manipulador dessas energias, assim como faz os técnicos espirituais. Nós vamos ver, por exemplo, na obra doutrinária de André Luiz, nós vamos ver em outras obras mais, Manuel Flamengo de Miranda, a própria Ivone do Amaral Pereira, quando ela fala sobre os arquitetos espirituais manipulando essas energias, criando quadros fluídicos para que os fenômenos aconteçam e objetive o despertar de consciência de irmãos nossos. E Renato foi muito feliz, como sempre, lá no início, quando se referiu, Jesus chamava de espírito imundo, não era no sentido pejorativo, era no sentido de ignorância, porque aquele irmão estava agindo contra a lei divina e por desconhecimento, por
não era, muitas vezes, por sentido de imposição. Agora, é claro que a gente vê entre determinadas pessoas que, mesmo tendo conhecimento, agem malevolamente contra os outros. Aí é negligência, né? Mas a grande maioria daqueles irmãos estavam ali movidos por sentimentos inferiores, não é porque eles em si era mal, eles estavam mal, porque, na verdade, Renato, você foi muito feliz. Não existe espírito mal. Nós estamos num momento transitório de dificuldade de compreender a misericórdia divina e nos portamos como crianças rebeldes que não aceitam as orientações dos educadores e dos pais. Aí a gente aparece como uma criatura mal criada. Mas, na verdade, somos todos filhos de Deus e Deus nos ama. E aí eu gostaria de agradecer de coração ao nosso irmão Rejane, que hoje ela não quis falar. Rejane Martins, muitíssimo obrigado pela feitura da condução desse programa de hoje. Muito obrigado mesmo. Renato, eu quero te agradecer mais uma vez pela a feliz oportunidade de compartilhar a sua amizade, mas, sobretudo, de compartilharmos esse trabalho juntos. Que Deus nos abençoe e proteja. E aí eu devolvo para você, para que você possa fazer suas considerações finais. E, na sequência, se você quiser, já pode fazer a prece de encerramento de agradecimento a Deus pela feliz noite que nós estamos tendo nesta quinta-feira, dia 10 de março de 2022. É com você, meu querido irmão. Paz com Jesus e um fraternal abraço, como você já anunciou lá no início, ao meu querido irmão Delcio e família, e a você, irmão e irmãs, que certamente nos acompanharão posteriormente através das plataformas do Facebook e do YouTube. Paz com Jesus. Agradecer a Deus e a Jesus por esses momentos que nós estamos aqui, reunidos, buscando transmitir a doutrina dos Espíritos. Estamos procurando fazer o que o Mestre nos pediu. Vai todo mundo pregar aí o meu Evangelho. Se nós não temos condições de, materialmente, estamos indo através da internet, da rádio web Cristo Consolador, que é muito importante. Nós sabemos que se nós estamos transmitindo em qualquer momento coisas boas, aquilo que Jesus nos ensinou há quase 2000 anos atrás, estamos nesse mesmo momento emitindo ondas de paz, de amor, de prosperidade. A espiritualidade está agindo com essas energias. Então, em todos os momentos, ao fazermos a nossa prece, ao procurarmos transmitir o Evangelho de Jesus, estamos transmitindo a paz e a harmonia. Então, agradecer esse momento, porque é muito importante para todos nós procurarmos viver e conviver com o nosso Mestre Jesus. Agradecendo a todos, o nosso irmão Amadeus, a nossa irmã Rejane, aos amigos que fazem parte da Rádio Web Cristo Consolador. E vamos dizer assim: Jesus amado, irmãos, em todos os momentos devemos refletir o Ti através das suas mensagens que deixastes há quase 2000 anos atrás. E que nós sabemos, Senhor, que até hoje, ainda hoje, nós não compreendemos o seu amor, tudo aquilo que transmitisse naquele tempo. Mas sabemos, em luz, está com nós. Agradecemos aos amigos espirituais que nos auxiliaram na noite de hoje, nos auxiliam sempre. Pedimos paz para o nosso mundo. Pedimos paz para que nós possamos viver dentro desse mundo de provas e expiações um pouquinho
da regeneração, porque nós estamos por ti. Agradecemos por tudo. Não deixamos também aqui de agradecer a nossa mãe, que está sempre nos orientando, sempre buscando que todos nós possamos viver em paz. Que o Senhor da vida, simplesmente, Pai, nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Boa noite, Brasil!